Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Caríssimos irmãos e irmãs, sim, é possível ser santo. E é possível não porque eu estou falando, mas porque é um pedido do nosso Senhor. É Deus que nos pede, é Deus que nos dá ordem e Ele não nos pede nada que seja impossível para nós. O próprio livro do Levítico vai dizer também mais à frente: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que te santifico. Ou seja, Ele nos manda ser santo e Ele nos dá a graça de sermos santos também. A graça é Ele quem dá. E nós podemos ver que é possível ser santos porque nós, né, claro, católicos, temos uma grande graça, nós temos uma multidão de testemunhas, como vai dizer São Paulo nas Sagradas Escrituras. Nós temos muitos santos que são canonizados justamente por serem exemplos para nós seguirmos, para ser exemplo de santidade. Sim, é possível ser santo, porque nós temos uma Santa Teresa de Ávila, um São Francisco, uma Santa Catarina de Sena, um São Padre Pio. Nós vimos homens e mulheres que se consumiram de amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aqui eu quero falar com vocês sobre um aspecto da devoção aos santos que muita gente não fala e que pode estar sendo terrível para algumas pessoas, porque algumas pessoas podem estar confundindo algumas coisas e podem até mesmo, por um fanatismo, estar indo por um caminho de perdição ao invés de um caminho de salvação por causa de uma má interpretação, seja da vida dos santos ou da devoção aos santos em geral. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a devoção aos santos, claro, além de pedir a intercessão deles, né, pedir as graças de Deus através da intercessão deles, a Igreja nos concede, nos coloca os santos como exemplos de pessoas que viveram nos diversos estados de vida, padres, religiosos, freis, né? Leigos, pessoas casadas que foram santos, que viveram a santidade, que fizeram a vontade de Deus na perfeição daquilo que Deus lhes chamava. Então, é importante nós termos a devoção aos santos, por quê? Porque são exemplos, nós podemos ver que é possível sim, nós podemos buscar imitar esses santos, tá? Seja santos de virtudes heróicas, grandiosas, ou a gente tem mesmo, apesar da nossa pequenez, nós podemos imitar uma Santa Teresinha do Menino Jesus, que sim, foi uma grande santa de Deus, mas viveu ali fazendo os simples, as coisas simples do seu dia a dia, ou seja, mostrando que para ser santo não precisa fazer grandes coisas, mas fazer as pequenas coisas do dia a dia com amor, né? Porque a santidade nós podemos resumir como amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Dito isto, da importância, é preciso nós entendermos aqui algumas dificuldades que é o que eu me preocupo aqui com vocês, tá? Primeiro ponto, os santos não são infalíveis. Algumas pessoas podem se chocar com isso, mas é isso. Quando a igreja canoniza alguém, ela canoniza pelo conjunto da obra. Quando a igreja canoniza, por exemplo, vou usar aqui a Santa Teresinha de Jesus, tá? Que não vai ter nenhuma polêmica em volta dela. Quando a igreja canoniza Santa Teresinha do Menino Jesus, ela não está dizendo que todos os escritos dela, que tudo que ela fez é doutrina infalível da igreja. Não, isso não acontece. Os santos podem falhar. Por que eu digo isso? Porque isso não acontece com Santa Teresinha, mas acontece talvez com alguns outros santos que viveram em épocas distintas da igreja em que algumas questões teológicas não estavam resolvidas. Um grande exemplo disso, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, talvez o maior teólogo da história da igreja, um grande santo de uma sabedoria tremenda, ele apesar de toda a sua sabedoria e de toda a sua inteligência, ele não conseguiu ali compreender a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Ele não acreditava na Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Mas isso não era dogma, tá? O dogma da Imaculada Conceição só foi proclamado no século XIX, tá? Então, por que eu falo isso? Porque às vezes alguém pode ver um santo falar uma coisa ou outra ali, principalmente santos que viveram 500, 600, 1000 anos atrás, e eram coisas que ainda não estavam bem definidas, que eram algumas coisas que a igreja ainda não tinha definido. Então, nessas questões morais, de doutrina, sempre fique com a igreja, porque sempre os santos colocaram os seus escritos, como o próprio Santo Tomás de Aquino,
ele escreveu o Suma Teológica, tudo, mas ele colocava tudo sob o juízo da igreja, dizendo que preferia sempre a igreja. Ao mesmo que fazia Santa Teresa de Ávila, que é mestra, que é doutora da igreja, né, a grande mestra de oração, ela fala isso, né, que submete tudo ao juízo da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então eu falo isso para vocês tomarem cuidado, tá? Porque os santos eles sempre desejaram acertar, mas pode ser que um ou outro possa ter cometido algum equívoco que não impede a canonização de um determinado santo, até porque eram coisas que não eram esclarecidas na época, como essa questão de Santo Tomás de Aquino. Está claro? Por exemplo, Santa Catarina de Sena, ela teve uma visão, isso aqui é a fonte ao Padre Paulo Ricardo, ele falou isso numa aula, que Santa Catarina de Sena teria tido uma visão de Nossa Senhora dizendo que não era Imaculada Conceição. Ora, séculos depois a igreja proclamou o dogma dizendo que Nossa Senhora é Imaculada. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o santo tal teve uma visão. Ora, como nesse caso de Santa Catarina, ela pode ter sido algo meramente humano, um sonho humano, alguma coisa do tipo, porque ela era ligada à ordem dominicana, era uma leiga consagrada ligada à ordem dominicana, e os dominicanos não acreditavam na Imaculada Conceição. Né? Para quem não sabe, Santo Tomás de Aquino era dominicano. Né? E por influência, possivelmente Santo Tomás de Aquino não se cria na Imaculada Conceição ali dentro da ordem dominicana. Então aquela visão pode ter sido meramente humana. Por isso que é importante a gente tomar cuidado. Que não é porque a igreja canoniza um santo que todas as visões que eles tiveram foi de Deus. Né? Então a gente tem que tomar cuidado e sempre meditar. Será que aquela visão está confrontando algo que é algo da doutrina da igreja, que já é entendido hoje, que já é consolidado hoje na doutrina da igreja católica, principalmente em relação àquilo que já é imutável por ser dogma, tá? Então fica aí um alerta. Um outro ponto é o seguinte, é preciso contextualizar as coisas, né? Contextualizar seja a época, seja os estados de vida de cada um. Por que eu falo isso? Porque às vezes nós lemos na vida dos santos algumas atitudes que eles tiveram, alguns aspectos da radicalidade evangélica que eles tinham, e nós queremos imitar, e isso é bom. Só que nós devemos imitar de acordo com o estado de vida que nós estamos, de acordo com a época que nós estamos. Deus poderia ter feito você nascer na Idade Média, mas Ele quis que você nascesse nesse tempo. Tá? Você vivesse aqui nesse tempo, no século XXI. Então a gente tem que adaptar aquilo que os santos viveram à nossa realidade. Veja, eu não estou falando de relativismo, eu estou falando de contextualização. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Se você olhar as fontes franciscanas, vocês vão ver que São Francisco de Assis era tão desapegado com o dinheiro, tão desapegado, que era uma regra da época que nem ele, nem os frades ali podiam tocar em dinheiro. As esmolas que eles pediam era em alimento, pediam comida, essas coisas, mas não podia sequer tocar em dinheiro. E isso era para a época dele, para a realidade de São Francisco de Assis, para os primeiros franciscanos. Era algo tão de Deus que as fontes franciscanas vão dizer que uma vez, não lembro qual o nome do irmão, mas estava caminhando com São Francisco, viu um dinheiro e quis pegar, e não pode, olha a regra, não pode, e a pessoa então disse, não, mas podemos comprar comida, ajudar os pobres, foi pegar o dinheiro. No que ele tocou o dinheiro, aquele dinheiro se tornou uma serpente, né? E aquele homem ficou apavorado, nem vocês sabem, houve uma grande mística ali no início dos franciscanos. Mas, por que eu falo isso? Se você for querer imitar São Francisco de Assis nessa radicalidade, vai ser complicado. Por quê? Porque São Francisco de Assis, em primeiro lugar, era religioso. Então você é casado, você tem que trabalhar, você tem que pegar dinheiro, você tem que lidar com o dinheiro para comprar comida, para dar comida para os seus filhos, etc, etc, etc. São Francisco de Assis viu uma outra realidade em um outro tempo. Até mesmo os franciscanos de hoje, a regra é outra. A regra que eu falo, aprovada pela igreja, né, teve as suas adaptações ao longo do tempo. Então a gente tem que tomar cuidado. Então como é que você faz? Você tem que ter o espírito de São Francisco de Assis. O espírito que ele tinha na época, você vai e adapta para a tua realidade. Tá? De não ser tão apegado ao dinheiro, né? De buscar viver na maior simplicidade. Mas não dá, cara. Você tá entendendo isso? Não dá para você imitar, você sendo casado, por exemplo, querer imitar a pobreza de São Francisco de Assis, porque não vai dar certo. Você tem que trabalhar. Você tem que pegar em dinheiro. Porque você tem que sustentar a sua família. Então, muitas vezes, as pessoas podem
acabar acontecendo isso, de por um escrúpulo, não querer trabalhar, não querer ter alguns bens financeiros, porque São Francisco de Assis, ou porque São Luís Maria Grão de Montfort viveram uma pobreza, né? Então São Luís, por exemplo, é um grande exemplo para nós somos consagrados a Nossa Senhora, pelo método de São Luís, né, na santa escravidão de amor a Jesus por Maria. Ah, vou imitar a pobreza de São Luís. Tá, cara, mas São Luís, ele era um padre, missionário, vivia peregrinando, né? Você tem filho, tu tem que trabalhar, tu tem que buscar. Claro, tomar cuidado para que o dinheiro não seja o teu Deus, mas você precisa viver a radicalidade do Evangelho dentro da tua vida, dentro do contexto específico da tua vida, tá? Isso é muito complicado, tá? Outro dia mesmo eu estava lendo um livro de Santa Teresa de Ávila, As Fundações, e em determinado ponto eu comecei a ficar perturbado por causa de uma situação. Meu Deus, então eu estou no erro, e começar a ficar confuso, mas aí a gente vai pensando, vai meditando. Santa Teresa de Ávila era monja do Carmelo Descalço, na Idade Média. Na regra dela, ela era freira, eu sou leigo. Você está entendendo? Ela era monja do Carmelo. Eu sou leigo no século XXI. Então é preciso você contextualizar as coisas. Porque alguns santos vão falar de um desapego, de um amor a Deus. Claro que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas eles, porque você sabe, a maioria dos santos canonizados são religiosos. Então eles, por terem essa vivência religiosa, esse chamado do Senhor específico na vida religiosa, vão ter um desapego maior do mundo, vão ter um amor maior para com Deus, e muitas vezes vão descrever algumas realidades que é nossa de leigo, que muitas vezes vai nos parecer que nós estamos servindo ao demônio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então sempre, por exemplo, eu leio Santa Teresa de Ávila, normalmente eu sempre pedindo a Deus, Senhor, dá-me a graça de contextualizar isso com a minha vida. Eu amo Santa Teresa de Ávila, me ajudou e me ajuda muito na minha espiritualidade, na minha caminhada, mas eu preciso contextualizar. Diante do choque, eu não estou falando de relativizar aquilo que é doutrina da igreja, não. Eu estou falando que você tem que pegar o contexto de Santa Teresa de Ávila e adaptar para a tua vida. No meu caso, olhar aquilo dali e adaptar para a minha vida. Porque Santa Teresa de Ávila era uma monja da Idade Média. Eu sou um leigo no século XXI. Então eu tenho que adaptar aquilo que Santa Teresa fala para minha vida. Porque se você não fizer isso, porque assim, uma frase que eu escutei no início da minha caminhada é uma grande verdade, quando o demônio não te pega pelo profano, ele te pega pelo sagrado. Ou você vai começar a cair em um monte de pecado a partir dos teus escrúpulos, porque você não vai conseguir, supostamente quer imitar os santos, mas você vai caindo num escrúpulo, numa loucura. Ou você de fato vai ficar louco mesmo, de fato, de vez. Porque você não vai conseguir isso. Você não vai conseguir essa imitação dos santos. Ou talvez até vai conseguir, mas você não vai ser santo. Por quê? Porque ser santo é fazer a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus para São Francisco de Assis era aquela, para Santa Teresa era aquela, e para mim. Porque veja, você precisa contextualizar isso. Eles eram religiosos, você é leigo. Ah, mas eu quero viver isso. Beleza, devemos viver o que os santos viveram, mas eu tenho que adaptar isso aqui para a minha vida. Você está entendendo? Eu preciso adaptar isso para a minha vida, para o meu contexto de vida, porque senão a situação vai ficar calamitosa, a situação espiritual não vai dar certo. Isso é importante aqui que eu estou falando para vocês, tá, gente? Porque eu vejo muita gente querendo ler a vida dos santos, querendo imitar os santos, porque os santos, e isso é muito bom. Só que a gente precisa contextualizar as coisas. O que não falta, por exemplo, na internet a gente xingando o Papa e etc. e se valendo de Santa Catarina de Sena. Não, porque Santa Catarina exortava o Papa, exortava em carta, tá? Quem pregava em via pública falas contra o Papa era Lutero. Santa Catarina não, Santa Catarina escrevia carta diretamente ao Papa, tá? ou falava diretamente com as autoridades religiosas, bispos e cardeais. Então não me venha, por exemplo, querer falar mal do Papa, xingar o Papa e se valer de Santa Catarina de Sena, porque você está sendo um herege, você está tirando de contexto completamente a vida e obra de Santa Catarina de Sena.
Então, meus amigos, é isso. Sejamos santos, imitemos os santos, mas contextualizemos essa imitação, né? De acordo com o nosso estado de vida e de acordo com a nossa época de vida. Por isso, é um grande testemunho para nós termos jovens santos hoje, como o grande beato Carlo Acutis, um grande santo do nosso tempo, que soube viver a radicalidade do Evangelho, sobre viver a castidade, sobre ter devoção à Virgem Maria e adorar o Santíssimo Sacramento, amar a Santa Missa, dentro do contexto de vida dele de hoje, de jovem de hoje. Usou a internet, os meios sociais, sem se paganizar com o contexto de vida dele de hoje, no século XXI. E é isso que nós precisamos fazer. Então, sim, leiamos sobre e leiamos os escritos de São Francisco, de Santa Clara, de Santa Teresa de Ávila, de São Luís Maria Grignion de Montfort, Santo Afonso Maria de Ligório. É importante, mas lembre-se disso, de pedir a luz a Deus para que diante daquilo que nós lemos, nós podemos adaptar isso à nossa vida. Porque nem tudo que os santos viveram ou fizeram, nós vamos conseguir viver ou fazer. Por quê? Porque está em um outro contexto de vida e um outro estado de vida. Não dá para mim que sou leigo, ou principalmente você que é casado, viver a pobreza de São Francisco de Assis no sentido de nem sequer querer pegar em dinheiro. Você precisa alimentar os seus filhos. Não dá para viver situação de santos que passavam, sei lá, 8 horas em adoração. É lindo, mas você precisa trabalhar. Tá? Você precisa trabalhar, você precisa estudar. Então, essa vida de oração você contextualiza na tua vida. Talvez você não vai poder passar 8 horas, mas você pode todo dia ser fiel em meia hora, em buscar em algum momento da semana adorar o Santíssimo Sacramento. Seria lindo se todos nós pudéssemos adorar o Santíssimo Sacramento durante 8 horas, tá? Mas nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós estamos em outro contexto. Você não é religioso. Então você, eu preciso aqui então viver isso, a adoração, dentro do meu estado de vida. Então, pelo menos uma vez por semana em adorar, buscar ir para a missa o máximo que puder, mas se não puder todo dia, tudo bem, você está dentro de um contexto específico, né? Mas tente o máximo que puder, obviamente. Enfim, tente adaptar até mesmo você que é religioso. Às vezes você é franciscano hoje e você quer viver o ímpeto franciscanismo do início. Beleza, mas pegue o espírito do franciscanismo do início. Qual que era o espírito que era e que deveria ser até hoje? A obediência. Então, São Francisco de Assis, ele não viveu uma coisa da cabeça dele. Ele começou ali a ordem e procurou a igreja. E a igreja aprovou, teve as fontes ali, as fontes não, perdão, a regra aprovada pela igreja, e ele buscou ser fiel à regra que a igreja aprovou. Então, qual que é a regra que a igreja aprovou hoje? Então, seja fiel à regra que a igreja aprovou hoje. Então, porque às vezes é uma tentação até mesmo do demônio para te desanimar e para te tirar da tua vocação. Né? O demônio te inspira, viva o que Francisco de Assis viveu no início. Por quê? Porque a santidade está em você viver aquilo que a igreja te pede hoje. O que a igreja te pede hoje é uma regra específica que você não cumpre ela. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as ilusões do demônio. Porque o demônio, quando não nos pega pelo profano, ele nos pega pelo sagrado. Então é isso. Sejamos santos, imitemos os santos e sejamos santos. Os santos que Deus quer que nós sejamos. Que a Virgem nos conceda essa graça de fazer a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma outra coisa aqui, antes de finalizar, algo que eu lembrei. Tem gente que até vê algumas coisas que os santos fizeram e consegue imitar. Por exemplo, já vi gente dizer que consegue, de que reza 1000 Ave Marias por dia e segue a vida, consegue fazer as obrigações. Santa Faustina fazia isso. Em uma novena, ela fazia a novena Imaculada Conceição. Ela narrou, pelo menos ela fez uma vez, né? 9 dias rezando 1000 Ave Marias por dia. Mas Santa Faustina fala que ela rezou essas 1000 Ave Marias por dia sem deixar de cumprir as suas obrigações. Como é que você vai saber que você vai fazer as coisas que os santos faziam e está fazendo a vontade de Deus? Quando você não falha naquilo que é obrigação tua. Eu já vi um testemunho uma vez, numa missa do padre José Augusto, um casal que rezava as 1000 Ave Marias. Acordavam acho que 4, 5 da manhã para rezar as 1000 Ave Marias.
Se você consegue rezar as 1000 Ave Marias todos os dias, é uma grande graça, viu? Você consegue rezar as 1000 Ave Marias todo dia, e você não deixa de cumprir as suas obrigações, o trabalho, o estudo, o teu tempo com a família, ok. O problema é quando você quer imitar os santos nesses aspectos grandiosos e deixa de cumprir as tuas obrigações do teu estado de vida e daquilo que você precisa fazer no hoje, tá? Se tiver ficado alguma dúvida, comente aí que se for da vontade de Deus, se eu souber, irei ajudar. E rezem por mim. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, mãe de misericórdia.